Catarina Saraiva, diretora e curadora do Linha de Fuga. Este é um depoimento que se devia repetir todos os anos e que tem a ver com aquilo que é o subfinanciamento às artes em Portugal. E neste momento, duas estruturas, mais até, três, por exemplo, que deveriam ter recebido um financiamento altamente bem classificadas, deixaram de o receber por falta de dinheiro. Estamos a falar do Lugar do Meio, em Alfafar, estamos a falar do Festival Pedra Dura, em Lagos, e estamos a falar também, por exemplo, da Penhasco, em Lisboa. São três estruturas que têm feito muito pelas artes, as primeiras num lugar de descentralização super importante e a terceira num lugar de periferias sobre aquilo que são as artes hoje em dia, que estão cada vez mais mainstreams e, portanto, deixa de existir espaços para aquilo que hoje em dia é importante para as artes. Um contacto com a população, um contacto com a diversidade. São estruturas que têm vindo a fazer um trabalho de formação de públicos, um trabalho de acolhimento e que, de repente, todo este trabalho vai por água abaixo porque deixam de ter financiamento e, obviamente, ninguém pode trabalhar de graça neste país. O financiamento que existe para as artes é mais do que sabido, que é muito pouco. É dos setores menos financiados pelo Estado, ao contrário do que toda a gente, e especialmente os grupos de extrema-direita dizem que somos subsidiodependentes. Não somos. Prestamos um serviço público. E é super importante que se perceba que esse serviço público só é possível se realmente for financiado, tal como deve ser a educação, tal como deve ser a saúde. Portanto, eu espero que o Ministério da Cultura, Desporto e Juventude consiga repensar aquilo que são neste momento os montantes existentes para as artes e que possa já fazer um reforço para que estas estruturas que têm um valor inestimável possam continuar a ter apoio. Ano após ano, assistimos a uma razia nos resultados do concurso de apoio às artes, sob a tutela da DG Artes, Ministério da Cultura. Projetos consistentes, estruturas sólidas, equipas dedicadas. Iniciativas que transformam os territórios onde atuam, contribuindo para combater as assimetrias no acesso à cultura. Projetos com mais de 80% de avaliação. Repito, mais de 80% vêm sem apoio. Não por falta de qualidade, não por falta de mérito, mas por falta de verba. Ano após ano a mesma violência. Projetos que constroem, que resistem, que fazem diferença nos territórios onde muitas vezes o Estado não chega. Muitos deles fora dos grandes centros urbanos, em freguesias, vilas, ilhas, em margens invisíveis. Projetos que num ano recebem apoio e no outro podem desaparecer. Porque o orçamento é curto, porque não há dinheiro, porque a cultura continua a ser tratada como luxo. Enquanto isso, a extrema-direita avança, o discurso de ódio o alastra, a xenofobia, o racismo, o medo instalam-se. E nós dizemos, a cultura é a nossa linha da frente. A cultura constrói pensamento crítico, aproxima comunidades, protege a liberdade de expressão e a igualdade de direitos. A cultura é o que ainda nos protege da barbárie. Enquanto a Europa fala em investir 5% do PIB em defesa e armamento, nós pedimos o mínimo. 1% para que a cultura resista. 2% para que respire, questione, liberte. Não podemos continuar a normalizar este ciclo de destruição. Não podemos aceitar que estruturas e artistas que dão tudo fiquem com nada. A cultura não é descartável, não é intermitente, não é secundária. Sem cultura, não há democracia que resista. Reunimos-nos aqui e agora para falar de um problema recorrente que nos diz respeito a nós diretamente. Públicos, artistas e gestores culturais, com ou sem apoios, artistas e projetos mais ou menos invisíveis dentro ou fora dos circuitos fechados de programação. Sistematicamente, ano após ano, diversos projetos de artistas e estruturas de criação e programação artística, avaliados com pontuações superiores a 80%, veem os seus projetos interrompidos por falta de verba que permita apoiar todos os candidatos, validados de forma muito positiva pelos diferentes júris. A questão repete-se agora mais uma vez, deixando de fora o Lugar do Meio e interrompendo o seu ciclo de programação na região de Penela ou o Festival Pedra Dura na região de Lagos, e outros tantos artistas e estruturas e projetos válidos pelo país fora
que trabalham de forma persistente e continuada e contribuem de forma comprometida e sensível com a comunidade. É preciso cuidar do lugar do meio e de tantas outras estruturas e artistas que fazem um verdadeiro serviço público, dialogante, inteligente e sensível. O problema do subfinanciamento do Orçamento Geral da Cultura não é de agora, mas a transformação terá de ser política. No ano em que o Ministério da Cultura perde a sua autonomia ministerial para se tornar numa secretaria jovem e desportiva, e em que o atual governo faz bandeira política do aumento exponencial do orçamento da defesa e do apoio direto à indústria da guerra. A decisão é política. A cultura e as artes são uma arma que não interessa ao neoliberalismo. Em Penela e em tantas outras regiões, artistas e públicos precisam do nosso apoio e de uma verdadeira política cultural e de investimento público na cultura e nas artes que dignifique o trabalho realizado. O lugar do meio precisa de continuar a sua intervenção e precisa do nosso apoio. Sou Carlota Lagido, sou bailarina, coreógrafa, figurinista, costureira. Tenho 60 anos e mais de 4 décadas de atividade profissional nas artes performativas. Fiz parte do movimento da nova dança portuguesa. Durante a pandemia, dei um impulso ao movimento reivindicativo, à ação cooperativista. Fundei a Associação Cultural e Ambiental O Lugar no Meio. Saí da grande cidade e vim para o campo. Acolhemos residências artísticas e promovemos a prática experimental das artes performativas contemporâneas, e não só, num contexto rural certificado e envelhecido. A aldeia de Alfafar tem menos de 50 habitantes. Um dia, uma pessoa da aldeia disse-nos: antes de vocês chegarem, esta aldeia estava morta. E o que fazemos é reativar as dinâmicas. Integramos-nos na comunidade através da prática relacional, artística, rural, afetiva, mutualista, e é uma prática diária, porque é aqui que vivemos. Promovemos o encontro entre as linguagens artísticas contemporâneas e os modos de vida local, e na verdade é vice-versa. Sentamos as pessoas à mesa e criamos espaço para a troca e para o reconhecimento mútuo. Em 2024-25, recebemos o nosso primeiro apoio da DG Artes, a programação. Temos, igualmente, o apoio do município de Penela e a Junta de Freguesia de Podentes. Nesse ano, trouxemos a Alfafar 17 artistas de diferentes zonas do país e tivemos 23 atividades entre residências artísticas, concertos, performances e formações. Funcionamos em partilha de recursos com outras entidades da região. Em 2025-26, iríamos ter uma programação que contava com a participação de 38 artistas em 34 atividades. Essa atividade será descontinuada por alegada falta de verba para a cultura. Tivemos uma avaliação de mais de 80%, o que significa que somos elegíveis para apoio. O que me leva a pensar que o investimento do Estado feito anteriormente no nosso projeto é um desperdício. É como se tivéssemos estado a brincar à programação e à descentralização. E estas ações irresponsáveis, a meu ver, refletem a posição inequívoca por parte do Estado em relação à cultura. Mas não é sobre o lugar do meio que venho falar. Eu estou também a falar de tantos outros projetos que se encontram na mesma situação. Projetos em que houve investimento anterior por parte do Estado, mas que foram subitamente descontinuados, como o Festival de Pedra Dura no Algarve, a Penhasco em Lisboa, o projeto da Susana Guardado em Sores e muitos outros. Também gostaria de falar sobre as tipologias concursais de apoio às artes que se revelam inadequadas. São nada mais do que opções disfuncionais e alheias à realidade do trabalho artístico no país e, nomeadamente, nas zonas fora dos grandes centros urbanos. Esta desvalorização do Estado, projetos de tipologias outras, é danosa para todo o país e perpetua desigualdades e abandonos que precisam de ser reparadas urgentemente. O meu nome é Joana Flor Duarte e, em conjunto com Daniel Matos, assumo a direção do Pedra Dura, o Festival de Dança do Algarve. Desde 2022 que o Pedra Dura acontece anualmente, no mês de novembro e na cidade de Lagos.
Foi criado com o objetivo de promover a oferta cultural na cidade e na região, de descentralizar a criação e a apresentação da arte contemporânea, de receber artistas emergentes, consagrados, nacionais e internacionais. Conseguiu trazer até Lagos obras que, noutros contextos, dificilmente seriam dadas a conhecer nesta região. Conseguiu que o público já reconheça novembro como mês do Pedra Dura e que anseie pela sua programação. Este ano, o Pedra Dura não foi contemplado com o apoio da DG Artes. A par do nosso caso, existem muitas estruturas que não receberam apoio, apesar das ótimas avaliações dos seus projetos. É-lhes, portanto, reconhecido mérito e valor e pertinência, mas infelizmente o orçamento que é destinado à cultura faz com que seja inevitável a falta de apoio a muitos destes projetos, apesar de bem avaliados e muito louvados, deixando assim de fora muita gente. São projetos que lutam pela democratização da cultura, que se desenvolvem fora dos grandes centros, que têm um grande impacto nas suas cidades, nas suas regiões, nas suas comunidades. São projetos que promovem as economias locais, que criam oportunidades de emprego, de formação, de educação de públicos, que fomentam o pensamento crítico, que fomentam o pensamento artístico. A cultura em Portugal é desconsiderada, constantemente negligenciada. É necessário e urgente um maior investimento na cultura que não deixe de lado projetos como o do Pedra Dura, que se criem políticas que promovam a sua continuidade e que garantam a sobrevivência do setor. É necessário que este seja um momento de união, em que exigimos que estes projetos sejam reavaliados e que se criem condições para que a atribuição dos apoios também os inclua. Como artista, o lugar do meio é um dos poucos lugares onde me sinto em estúdio e em casa simultaneamente. Um espaço onde se cria e partilha com liberdade, cultivando o tempo, escuta e profundidade, fora da lógica capitalista que reduz a arte a produto e o tempo a rentabilidade. Projetos como o Lugar do Meio são raros e essenciais. São espaços que se enraizam no território, escutam a paisagem e cultivam uma relação viva com o ambiente que habitam. Acolhem formas de fazer arte que não cabem em fórmulas nem respondem a modelos mercantis. Potenciam pensamento, aproximam pessoas e abrem espaço para a diversidade. São por isso também lugares de resistência. No lugar do meio, arte e vida não se distinguem. Uma alimenta a outra, literalmente. Sentar à mesa é parte do processo criativo. Comer em conjunto é mais do que uma necessidade. É um gesto artístico e um momento de partilha, onde a comida se transforma em linguagem e as histórias, os sabores e as práticas culinárias se entrelaçam com outras formas de criação. Há uma maravilhosidade imensa nessa partilha, onde cozinhar e comer, lado a lado, se torna também uma forma de fazer arte e de construir comunidade. Num país onde os apoios às artes são cada vez mais escassos e onde parece que apenas o que já está consolidado sobrevive, estruturas como esta tornam-se especialmente frágeis, justamente por desafiarem um sistema que não serve à liberdade nem à criação. A exclusão do lugar do meio dos concursos da DG Artes é alarmante. Revela uma tendência perigosa de silenciar práticas artísticas que questionam, criam comunidades e imaginam outros mundos possíveis. Proteger espaços como este é defender a arte como prática de liberdade e como gesto de resistência. Espero sinceramente que esta decisão seja reavaliada. O trabalho de tecer a aproximação entre as práticas artísticas, as relações comunitárias e os territórios é um trabalho de vida toda, um trabalho de insistência, de persistência, de demora, um trabalho que precisa poder contar com a continuidade, de modo a desdobrar e desabrochar em todo o seu potencial. E é triste quando se recebe uma notícia como essa que agora soube, de que os projetos do Lugar do Meio e da Pedra Dura não recebem apoio para continuar os seus ciclos de programação e de relação com os territórios onde se inserem, tendo vindo de um percurso de construção dessas relações, né? Então, especialmente nesse momento em que estou prestes a começar mais uma edição do meu projeto, da Escola Preparar, também se dá esse cruzamento, território, comunidades, e práticas artísticas, práticas de reparação.
me solidarizo e fico tocada e inclinada mesmo a fazer uma convocação para que coletivamente a gente repense o que está à volta disso, de uma espécie de tendência constante a se descartar investimentos ou com uma rapidez muito grande, se decidir que ações como essas, decidir o destino de ações como essas, né? Decidir que esse destino se suspende ou se interrompe num momento em que a pertinência dessas ações é mais do que ostensiva, né? Os territórios estão se nutrindo desses investimentos, existe um retorno super explícito da parte das populações envolvidas do quanto isso é importante, do quanto isso produz vitalidade, produz pensamento, produz alegria, produz encontro, né? Como isso não ser reconhecido e como isso não ser viabilizado, né? Numa relação de continuidade, né? Como permitir que isso se suspenda, né? Isso é uma questão, acho que para todos nós que estamos no mesmo percurso. Os projetos que se fixam no território fora das grandes cidades têm um grande valor pela possibilidade que criam de novos artistas locais surgirem a seu redor, pela possibilidade de levar o experimentalismo para dentro do país, de colocar os artistas, habitualmente a trabalhar em contexto de urbanidade, em contacto com o chão, com a natureza e com pessoas radicalmente diferentes de si, ou simplesmente de nos aproximar. Esses projetos, pela sua delicadeza, não podem ser apoiados num ano, ou durante 3 ou 4, e depois ficarem sem apoio e terem de interromper o seu trabalho de filigrana. Infelizmente, a DG Artes continua a ser um organismo insuficiente no tipo de apoio que presta às artes performativas, com aumentos sempre tímidos, que não permitem mais que fazer frente ao agudizar das despesas logísticas, em consequência do aumento do preço dos produtos, dos serviços e do custo de vida, nunca representam, de facto, uma mudança de política, um gesto de compromisso com o setor e um investimento nas artes que coloca o país no mesmo patamar dos seus parceiros europeus. Mas, sobretudo, esse investimento nunca atinge os mínimos sugeridos pela própria União Europeia. A minha enorme solidariedade para com todas os artistas que povoam o país de onde eu venho e que o abraçam com esta perseverança que não encontra correspondência nos dirigentes deste país. Da cultura não podemos dispensar um membro, porque a cultura é corpo inteiro. Olá, meu nome é Nicole Vieira, eu sou artista investigadora, psicóloga e estou aqui porque acredito na arte como um lugar em que a sociedade se reconhece, se transforma e se refaz. E o que está acontecendo é uma escolha política que revela o como ainda continua a ser excluída da vida pública aquilo que mais nos humaniza, que é a arte. Em tempos que estamos vivendo, que são tempos de fragmentação, tempos de exaustão, tempos de abandono, a arte não é um luxo, é uma função vital para a sociedade. Então, projetos que têm impactos reais, que constroem vínculos, que cultivam afetos em territórios esquecidos, que cruzam comunidade, que cruzam saberes, que cruzam experiências. Quando esses projetos são deixados de fora dos apoios públicos, todos nós perdemos. Perdemos memória, perdemos presença, perdemos possibilidade de futuro. Precisamos da arte nos grandes centros, como Lisboa? Sim, mas também e talvez principalmente precisamos das artes que nascem em lugares, em zonas rurais, que nascem na construção de vínculos, no cultivo de afetos, ao invés do consumo. A arte é o espelho da sociedade e é também uma forma de reimaginar essa sociedade. Então eu espero de verdade que as portas
continuem abertas e que a arte continue a ser semente e horizonte em todos os cantos. Posso fazer um zoom de quando comecei no teatro e agora. O teatro era o teatro. A dança, a dança. As artes plásticas, só artes plásticas. Acompanhando esta divisão de artes, havia também a divisão territorial. Lisboa era o centro, outras cidades maiores, como Porto, Coimbra, apresentavam um ligeiro desenvolvimento artístico. Fora dos centros urbanos, pouco mais havia que o folclore, a banda de música e pequenas iniciativas. O zoom foi-se alargando, as artes foram-se cruzando, indo ao encontro de uma sociedade mais polivalente. Lisboa foi perdendo a centralidade, outras pequenas cidades ganham relevância, assim como pequenas vilas e até aldeias começam a ter atividade própria, levando a um leque de variedade nunca visto até então. Quando a arte estava centralizada, as idas para fora resumiam-se à apresentação de espetáculos criados nos grandes centros e a realização de workshops que deixavam sementes, mas não continuidade. À medida que o zoom se alargou, a criação começou a deixar os grandes centros, a não necessitar deles para criar, alargando até a possibilidade de criadores se deslocarem para fora dos centros urbanos para aí residirem temporariamente, cruzando-se com a população, e o enriquecimento tornou-se mútuo. Antes, um artista só seria valorizado se se apresentasse na capital ou em cidades mais desenvolvidas. Agora não é assim. A capital e outros centros urbanos viraram-se para o resto do território e o enriquecimento passou a ter várias direções. Pedra Dura e o Lugar do Meio são estruturas que demonstram bem essa riqueza cultural, envolvendo e cruzando artes que enriquecem as populações onde habitam, assim como os artistas que, vindo de outros lugares, aí fazem residências onde aprofundam as suas criações. Acabar com estruturas como Pedra Dura e o Lugar do Meio é como fazer o zoom ao contrário. De um campo largo, vamos reduzir-nos a centros que ditam regras de como se deve fazer e afetam a liberdade da criação. Boa noite, chamo-me Joaquim Paulo Nogueira, sou dramaturgo e pedem-me um depoimento sobre a importância da arte e do trabalho artístico e cultural em contexto comunitário, a propósito da exclusão do Lugar do Meio e do Festival Pedra Dura, dos apoios da DG Artes, quando as suas candidaturas, que eram de continuidade do trabalho desenvolvido, tinham obtido pontuações na ordem dos 80%. E ocorre-me, em primeiro lugar, puxar este livro do Jorge Silva Melo, a Fala da Criada dos Noialdes, e ir até ao final, às últimas duas frases. A arte não serve para nada, só para gastar dinheiro. E é por causa disto que eu começo por achar caricato que sejam os artistas e as estruturas de criação e produção cultural a terem de lembrar que a arte serve para alguma coisa que não seja gastar dinheiro. Porque esse deveria ser o papel daqueles que aceitaram pôr em campo as políticas públicas para estas áreas. Só para isso é que estão no lugar que estão e só por isso é que o dinheiro que lhes pagamos serve para alguma coisa. E é por isso que devemos exigir que estes poderes sejam responsáveis, consequentes e transparentes. E não é transparente fazer um concurso em que as companhias, as estruturas e os projetos têm uma valoração acima do patamar definido pelo concurso para a atribuição dos apoios e depois porque se acabou o dinheiro, vocês são muito bons. Vocês são mesmo muito bons, são extraordinários. Vocês, o júri, aliás, está nas atas. As atas não nos deixam mentir. Vocês têm uma implicação com o território bestial. Vocês têm, por exemplo, um trabalho de continuidade na relação com o meio. Epá, fantástico, fantástico. Mas acabou-se o dinheiro. É que
há uma guerra. E o dinheiro é preciso para comprar drones, para comprar submarinos, para comprar armas, para comprar aviões, para equipamento. E vocês já sabem que a arte não serve para nada. E é por isso que nós temos que exigir que os poderes sejam consequentes, responsáveis e transparentes. E não é consequente estar a apoiar uma companhia e depois, só porque se acabou o dinheiro, deixar cair todo esse trabalho. Porque a arte não serve para nada. Estamos entendidos e não vamos discutir o assunto, mas a economia é muito importante e em economia isto chama-se investimento perdido. E por isso espera-se que as pessoas que estão à frente da gestão dos recursos públicos afetos à cultura, mesmo que não percebam nada da cultura e da arte e mesmo que não tenham a mínima sensibilidade para estas questões, ao menos percebam de gestão e de economia e valorizem o investimento feito. Seríamos muito mais felizes se isso acontecesse. Boa noite. Olá, o meu nome é Xavier de Sousa, eu sou artista e curador, programador e trabalho tanto aqui na zona centro, à volta de Montemor Velho e Coimbra, como também pelo país fora e internacionalmente. E tenho acompanhado desde pequeno o trabalho que artistas fazem na região, com estruturas que infelizmente se encontram cada vez mais na precariedade e artistas que cada vez mais saem da região centro para irem para fora porque precisam de encontrar alternativas e mais sustentabilidade. E também venho aqui mostrar a minha solidariedade completa com as estruturas presentes nesta ação, nomeadamente o Lugar do Meio, com quem tenho uma grande afinidade e também tenho visto o incrível trabalho que têm feito nos últimos anos a desenvolver práticas artísticas, artistas e outras estruturas, com um trabalho incrível de interseção com as comunidades locais, trazendo artistas de fora do país, como de outras zonas do país, para criar, ter tempo, interagir com outros artistas e com a comunidade de uma maneira muito delicada e muito única. E acho que estas estruturas precisam de mais apoio, precisam de mais financiamento e precisamos de uma visão mais alargada do que é o financiamento cultural e artístico neste país. Porque claramente estes últimos resultados foram uma razia para a zona centro e que é uma pena porque estamos com vias de perder não só espaços, mas também linguagens artísticas e possibilidade de desenvolver artistas únicos e incríveis. Portanto, apelo à comunidade artística que se une a esta ação e que desenvolvemos juntos estruturas melhores e mais abrangentes do que é o setor cultural no país inteiro, não só nas zonas onde já há bastante financiamento e já há bastante aglomeração de capital. Temos muitas zonas do país que estão extremamente afetadas pela falta de apoios, mas também por sistemas que são cada vez mais capitalizados e cada vez mais estruturados para o desenvolvimento de produtos, em vez de criação e apoio artístico e desenvolvimento artístico. E espaços como o Lugar do Meio e trabalhos como aquele que a Carlota está a fazer são essenciais para o desenvolvimento artístico do país. E todo o apoio, todo o carinho e vamos à luta. Não podemos continuar a ter projetos extremamente bem cotados, avaliados, que já mostraram inúmeras vezes o quão importante e fundamentais são no ciclo em que se inserem, nas comunidades em que se inserem, o quão importante são para
o desenvolvimento de pensamento crítico, o quão importantes são para a criação de laços entre as pessoas, continuamente a serem excluídos dos pacotes de financiamento. Mais do que nunca é necessário repensar que método é este que, em vez de fomentar a criação cultural, fomentar a criatividade, fomentar a possibilidade de outros amanhãs, os aniquila e mata. Projetos como o Pedra Dura, que está desde 2022 em Lagos e que já provou inúmeras vezes o quão importante é para a geografia daquele lugar, para as pessoas daquele lugar e não só, serem excluídos. E refiro o Pedra Dura, mas há inúmeros outros que infelizmente também viram os seus fundos serem cortados e que se encontram neste momento a fazer crowdfundings para ver se conseguem de alguma forma continuar o trabalho que foi iniciado, trabalho esse que é excepcional. Portanto, a minha questão é: que tipo de cultura é que nós queremos neste país? Que tipo de cultura é que nós queremos? Olá, eu sou Maria Duarte, do Projeto Teatral, uma das fundadoras do Projeto Teatral. Infelizmente, as descrições que me chegaram são exatamente idênticas àquelas que se passaram também connosco no Projeto Teatral, da nossa elegibilidade a partir de 2007. Fomos sempre mandados para o final das listas, não sabemos muito bem porquê. Mas uma das coisas fundamentais é talvez perguntar se será necessário falar e tornar a falar daquilo que é a arte, daquilo que é a relação com a poesia, com o mito, com a religião, com a totalidade cultural, ou seja, com a construção daquilo que nós chamamos de imagem, aquilo que nós dizemos ou nomeamos como fazer artístico. Porquê que não há lucidez na política cultural? Porquê que não há lucidez no que respeita a todos, ou seja, a política enquanto forma de relação de todos para com todos? Será que a questão da sensibilidade, será que a questão da matéria, da forma, da criação, da performance, de uma singularidade inaugural e da repetição não serão critérios suficientes para que haja uma política da DG Artes que faça com que um conjunto diferenciado e singular de fazeres artísticos sejam elegíveis? É preciso agirmos. É preciso sermos conscientes da nossa responsabilidade enquanto artistas e da nossa singularidade, além da nossa cumplicidade. Olá, o Festival Pedra Dura e o Lugar do Meio representam expressões culturais de grande qualidade e relevância no panorama artístico nacional. É urgente refletir sobre a forma como os apoios são direcionados e aplicados. Acho que é um desperdício de recursos a atribuição e a seguir o abandono destes mesmos projetos. Acho que é preocupante constatar que, embora a Direção-Geral das Artes apresente linhas de orientação que promovem até boas práticas culturais, nem sempre estas diretrizes são efetivamente aplicadas pelo próprio Estado. A arte é uma arma, uma forma de poder, isso toda a gente sabe, não é? Amplamente reconhecido também por quem detém esta influência nas esferas políticas e sociais. Queria mostrar todo o meu apoio a todos aqueles que, por diversas razões, não tiveram o reconhecimento e financiamento necessários. Acho que não é suficiente oferecer migalhas e esperar que os agentes culturais andem a porrada entre si. Acho que é super importante a união de todos os artistas e agentes culturais, independentemente de possuir apoio garantido ou não. Hoje és tu, amanhã posso ser eu. Acho que é importante também construir bases sólidas que assegurem também a proteção e estabilidade de todas as pessoas que se dedicam à cultura. E pronto, eu queria também reiterar também o meu apoio a estas iniciativas e um pedido de reavaliação prioritária para estes dois projetos de grande importância, sobretudo para o desenvolvimento e progresso de nós como sociedade.
Olá, sou Ana Borges, diretora artística de A Corpo de Hoje, Associação Cultural, e venho manifestar o nosso descontentamento, a nossa preocupação com o facto de estruturas que, como A Corpo de Hoje, estão a desenvolver um trabalho de descentralização das artes, fora dos grandes centros urbanos, deixaram de ter apoio nestes últimos resultados de apoio. Isto é extremamente preocupante. Nós temos plena consciência também pelo trabalho que desenvolvemos desde 2009 na região do Algarve. Temos plena consciência da importância do trabalho de continuidade. Também temos tido estas inconstâncias de apoio, portanto há momentos em que já aconteceu termos também mais de 80% de classificação e já não haver verba de apoio. Aconteceu-nos essa situação com o festival da Corpo de Hoje, com o apoio sustentado e, portanto, não só, mas também por isso, porque é sempre mais fácil termos empatia quando sentimos realmente na pele e somos a prova viva da dificuldade que é esta resistência contra uma maré que está a fugir bastante da arte, da cultura, e, portanto, ir contra essa corrente, mantendo a fé, mantendo a esperança, o trabalho efetivo na arte, na cultura, é extremamente difícil e é extremamente importante que do Governo Central, do Orçamento de Estado, passe a haver mais apoio para a cultura. Isto já tem acontecido várias vezes com diferentes estruturas. Neste caso, houve, por exemplo, a estrutura do Lugar do Meio e do Festival Pedra Dura, aqui na região do Algarve também. E claro que é de valorizar ao máximo todas estas estruturas, este trabalho que é feito a nível não só da capacitação artística, mas também da própria comunidade. Trabalho que desenvolve uma relação de proximidade com a comunidade, que trabalha a coesão territorial, social, que são objetivos também dos programas de apoio, que desenvolvem objetivos que estão estabelecidos a nível europeu, a nível mundial, e, portanto, devem ser apoiados para que o seu trabalho possa ter continuidade, ter transformação. Essencialmente projetos que não estão a trabalhar obras clássicas que, com o devido respeito e importância, também é importante este trabalho que desenvolvemos e que estas estruturas desenvolvem na experimentação, na pesquisa, portanto, numa abertura de pensamento, de reflexão, em que o erro existe, o erro é possível, o erro transforma, o erro faz encontrar caminhos. Ou seja, não estamos a falar de modelos pré-estabelecidos de trabalho e de linguagens, mas sim de um trabalho de reflexão, de pensamento, de enraizamento com a comunidade e que é altamente transformador a nível social, que trabalha autoconfiança, trabalha todo o enraizamento a nível cultural, até de pertença que as pessoas passam a ter com a sua comunidade, porque são projetos também que, na sua maioria, incluindo o nosso também, trabalha a relação com o património natural, com o património histórico, com o património cultural imaterial. Portanto, são todas estas camadas de trabalho que se realizam e muita proximidade com a comunidade, que são altamente transformadoras e que conectam realmente com a vida, não só com a arte, mas também com a vida. E por isso também estes projetos têm muita importância e precisam ser apoiados. E, de facto, esperamos que em breve, num futuro muito próximo, seja revista esta situação e o Governo Central passe, de facto, a atribuir mais apoio para que a DG Artes possa distribuí-lo de forma equitativa. Sou uma privilegiada. Vivo e trabalho da cultura desde sempre. Desde pequena que fui educada a ser receptiva a atividades culturais e sempre tive acesso à cultura. Sou, de facto, uma privilegiada, porque há muitos que não têm acesso à cultura. Não concebo uma vida sem cultura. Não concebo a minha vida sem cultura, nem a vida dos outros sem cultura. Não concebo um país sem cultura. Não concebo um mundo sem cultura. Estou preocupada com o caminho que o país e o mundo parecem estar a levar.
Os artistas parecem deixar de ser importantes. É, portanto, fundamental educar para a cultura. É fundamental levar a cultura a sítios recônditos. E há quem faça das tripas coração para fazer isto todos os dias, levar a cultura a sítios com menos acesso a ela. Devagar, devagarinho, já provamos ser possível. Temos vindo a fazer esse caminho. O Lugar do Meio é uma associação que começou a fazer esse trabalho, mas rapidamente teve que deixar de o fazer. Não é bom, não é justo. É nosso dever apoiar estas tentativas de levar a cultura a todo o lado, a toda a gente. A nossa entrega é desmedida muitas vezes. A nossa entrega é mais de 100%. Persistimos, resistimos, insistimos. Todos os dias. De cada bela associação, bailarina e coreógrafa, a trabalhar em Portugal, e sinto que realmente o orçamento de Estado para a cultura ainda é muito pequeno, e por isso deixa de fora inúmeras estruturas e artistas que fazem um trabalho maravilhoso, um trabalho importantíssimo, e que têm pontuação acima do número mínimo para serem elegíveis, não é? Quando há projetos que estão acima dos 80% e não recebem o financiamento, quer dizer que está mesmo qualquer coisa muito mal que não está a funcionar. E já estamos nisto há muito tempo. Há muitos artistas que vão perdendo já a capacidade de resistir e de lutar, porque é muito complicado. Mas temos que mudar as coisas e há dinheiro. O Orçamento de Estado tem que mudar, tem que haver mais do que 1% para a cultura, como há nos outros países. Nós estamos com uma coisa ridícula, com décimos, e mesmo assim fazemos coisas incríveis, e não é justo. E estruturas como pequenos festivais que começam a fazer programação descentralizada das grandes cidades, que estão a fazer um trabalho enorme de reparação a nível da comunidade, das comunidades locais, têm que ser apoiadas. Portanto, isto deveria interessar ao Estado. Apoiar mais e mais a cultura e os pequenos projetos que também estão fora dos grandes centros urbanos, porque é necessário. A cultura e a arte são necessárias para fazer esta reparação, para manter as pessoas saudáveis, para manter as pessoas vivas, não é? E é isto. Precisamos de mais apoio. Caros amigos e amigas, este é o meu cântico de protesto. É o meu cântico de protesto pela nossa arte, pela nossa cultura. Porque é aquilo que nos nutre e é aquilo que nos mantém saudáveis. Saudáveis a sentir, saudáveis a pensar e saudáveis a agir. É com muita tristeza que vejo tantos projetos a serem abandonados. Também é com muita tristeza que vejo muitos colegas a partirem, a abandonarem a sua demanda e o seu propósito de vida. Resta-nos encontrar um terreno fértil. É urgente encontrarmos um terreno fértil. Para que possamos semear, para que possamos cuidar e para que possamos colher os nossos frutos. A todos, muito bem-aja. Olá, sou a Constância Meira e venho apelar
à continuação de apoios para o Lugar do Meio e Pedra Dura. Como convidada para ser assistente de alguns simpósios numa aldeia, reconheço a importância de apoiar artistas como eu, que tiveram a corajosa iniciativa de se integrarem numa aldeia para criarem um espaço cultural com residências artísticas e, ao mesmo tempo, juntar à sua comunidade. Aqui neste espaço existe a partilha da criatividade, com arte, música, performance e gastronomia. Aqui há uma troca constante de aprendizagem e grande alegria de espírito. Com tanta coisa cruel a acontecer no mundo, a criatividade faz parte da nossa sanidade mental. Espero que esta mensagem contribua para a sustentabilidade para este centro cultural. É com enorme desalento que recebo a notícia de que estruturas como o Lugar do Meio, em Alfafar, e o Festival Pedra Dura, em Lagos, poderão ficar sem apoio para os seus projetos de programação. Permitam-me um desabafo aqui, no meio dos livros, onde tenho passado muitos dos meus dias e onde sinto uma falta sensação de segurança e uma teimosa, ainda que cada vez mais desmaiada, esperança. Tem sido difícil não ceder ao cansaço, não ceder ao terrível peso do absurdo com que nos deparamos cotidianamente. Cansaço, por exemplo, de sermos comunidades artísticas acusadas de parasitagem. E não daquela forma generosa com que Michel Serres fala da figura do parasita como transversal e potente, entre outras coisas. Não é disso que se trata. Quando nos acusam de parasitagem, é com base numa noção completamente equivocada de que o valor residual que o Orçamento de Estado atribui à cultura neste país alimenta mais do que uma imensa precariedade. Aquilo que eu testemunho é muita gente a fazer muito, com pouco. Muita gente a esmifrar-se para que haja encontro, alegria, descanso, pensamento, respiração, dança, poesia, vitalidade. Esgotamos-nos a criar condições para que ainda haja arte, apesar de tudo. Ainda haja amor, apesar de tudo. Ainda haja comum, apesar de tudo. Ainda haja mais do que fantasmas, que são precisos, mas não são suficientes. Precisamos de pessoas e lugares com vida. E o Lugar do Meio e o Festival Pedra Dura são dois desses lugares. Somos produto de cultura, criamos cultura. A cultura é viva, dinâmica, transforma-se e faz parte da nossa identidade, é uma camada da nossa identidade, sem a qual não nos reconhecemos e não transformamos esta nossa existência. Uma existência que, por sermos humanos, conseguimos ter essa força para criar, para nos transcendermos a nós próprios, para o pensamento, para a imaginação, para sair da realidade e construir novos caminhos, novas ideias, percebermos a nós próprios através da relação com o outro e com as outras ideias e a emoção que a arte nos traz. E, portanto, sem arte, que faz parte da cultura, não somos completos. Falta-nos uma camada gigante de identidade e, portanto, não somos completos nem a nível individual, nem enquanto grupo, nem enquanto coletivo, nem país, nem seres humanos neste mundo. A cultura é um investimento na construção de uma parte fundamental e única da nossa identidade, sem a qual não somos. Olhando para a paisagem que tem de fundo, a ideia que me vem é nutrir, pôr a terra, pôr a semente, cuidar, criar raízes e depois florir. E por isso temos aqui estes girassóis. Isto faz-me lembrar um pouco aquilo que se está a passar neste momento
com as duas estruturas do Lugar do Meio e do Pedra Dura, porque são de facto estruturas que têm tido programações em lugares descentrados do urbano, portanto mais periféricos, seja o que for a periferia, e em que têm desenvolvido este trabalho de lavoura do cuidar de espaços que estão abandonados em termos culturais, que lhes traz uma outra dinâmica às populações, que se vai construindo com as populações e integrando diversas formas de fazer cultura e diversos saberes. E de facto, sem esta tessitura no nosso território mais abandonado culturalmente, diria, artisticamente, se calhar não estamos a criar um futuro vital e com uma pulsão vital, porque é da terra que vem a pulsão vital, é das entranhas. E se nós descuidarmos esses territórios, então estamos a fazer tudo para os mesmos. E isso toca-me, porque também estou no ambiente rural e sei o que é trabalhar com estes territórios e o que eles podem vitalizar e podem, na verdade, trazer a dita cultura, remisturá-la, misturarmos e depois ver o que é que acontece, mas que se cria e que cria populações, ou seja, cria mesmo pessoas que se começam a vir para a periferia porque têm algo diferente culturalmente e que a província já não é só aquele marasmo. E se estas estruturas deixarem de estar, então aí voltamos a outro modo, a um poesio.